tempo que os adolescentes gastam nas redes sociais está diretamente relacionado ao risco de distúrbios de comportamento como anorexia e bulimia. A conclusão vem de um estudo realizado pela Universidade de Haifa, em Israel. Os transtornos alimentares são qualquer alteração relacionada à alimentação de uma pessoa, muitas vezes estimulada pela busca do corpo perfeito. Hábitos alimentares que podem ser considerados doentios quando interferem na saúde física e mental. 1% da população mundial sofre com esses distúrbios, na maioria mulheres, adolescentes e jovens. Esta é a pauta do Viva Voz, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é a acadêmica de jornalismo Juni Hugen. Boa tarde, Lisa. Boa tarde para você que acompanha o Viva Voz pela rádio e também pela TV Univale. Participe conosco interagindo através das redes sociais. Estamos no Twitter e no Instagram, @Viva Voz Univale, no Facebook, /Viva Voz Univale. E se você tem sugestão de pauta, manda pra gente, vivavoz949@gmail.com. Nossos convidados de hoje são o professor Eduardo Legal, psicólogo, professor aqui do curso de Psicologia. Obrigado pela presença, professor. E também a estudante de fotografia aqui da universidade, a Daniela Pavone. Obrigada também, Dani. Bom, Daniela, queria começar perguntando para você quando e com que tipo de distúrbio alimentar você foi diagnosticada? Então, eu fui diagnosticada pelos 15, 16 anos, mas o meu distúrbio começou, na verdade, aos 14. E eu tive anorexia e bulimia. E depois de muito tempo eu vim a ter compulsão alimentar, que foi mais recente, assim. Então foi uma sequência, então, de distúrbios que você acabou tendo que enfrentar. Sim. É isso, né, Dani? Aí, professora, a gente entra numa questão que a Dani cita, né? Teve anorexia, teve bulimia. O que caracteriza um distúrbio alimentar e até a diferença entre eles, porque são coisas diferentes, né? São, na realidade, tanto a bulimia quanto a anorexia, assim como outros transtornos que são mais comuns em crianças, eles são caracterizados por uma falta de capacidade de controle do comportamento alimentar ou um controle extremamente restritivo. No caso da anorexia, seria o controle restritivo. Então, a pessoa inibe o comportamento de comer, né? Geralmente, na anorexia nervosa, implica que o medo esteja ligado necessariamente a um problema com a imagem corporal, assim como a bulimia nervosa. Mas na anorexia, a retenção não, mas a inibição do comportamento alimentar, né? Já na bulimia, acontece o contrário. O sujeito ele tem surtos de comer, né? Geralmente são relativamente incontroláveis enquanto iniciam, ainda que exista todo um ritual para preparar isso, né? Mas, ao mesmo tempo que come, é muito gratificante a comida. Por outro lado, a imagem corporal também pode ficar complicada por conta da possibilidade de ganho de peso. Então, normalmente, junto com o comer compulsivo, vem a culpa e a necessidade de colocar para fora. Claro que nem sempre acontece nessa sequência, né? Até porque pode acontecer, por exemplo, do estômago ficar cheio antes de ele começar a doer. E uma forma, então, de aliviá-lo para poder continuar o comportamento alimentar é exatamente provocando vômito. E assim reduz a dor. Olha só, complexo. Agora, professor, que fatores contribuem para esse tipo de distúrbio se manifestar? Bem, a alimentação é complicado, porque a alimentação está quase em tudo, né? Na nossa vida, é central, vamos dizer assim. E a questão do controle do comportamento alimentar é uma coisa que a gente aprende desde cedo, né? Com nossos pais e tudo mais. Então, é muito gratificante comer, né? E pode ser também extremamente punitivo, né? Para quem é pai e mãe sabe muito bem, quando seus filhos não comem, se fica possesso, né? Tipo, e preocupado, né? Então, essa pode ser também uma forma de controlar o comportamento dos pais. Olha só. Né? Então, eu não como. Bem, não é consciente, não é que eu faça isso consciente, não é que eu queira controlar o comportamento deles. Mas eu descobri que fazendo isso, necessariamente, algumas coisas mudam na relação. Né? Então, sem me dar conta, eu continuo fazendo. Na realidade, não é necessariamente por conta só da imagem corporal, mas também tem isso. Né?
Então, é uma forma de controlar alguma coisa, ou de dar um controle sobre a vida de alguma forma. O comer compulsivo também. Porque comer é muito, muito bom, né? Na maioria das vezes. Então, comer aquilo que você está afim é muito bom, é muito gratificante. Por outro lado, não é gratificante você saber que você vai ficar enorme por causa daquilo. Ok. Ou que você pode ter problemas com aquilo. Tem um conflito aí. Exato. Mas existe um controle, é colocar para fora. Pegando a fala do professor, você diz assim que comer é bom, né? Dani, como que você se sentia na hora de estar se alimentando? Você tinha 14 anos quando começou, né? Todo esse processo. Você tinha medo de comer? Quando eu comia, eu sentia muita culpa, que nem ele falou. Sentia muita culpa e isso me fazia botar pra fora. Mas eu não era bem um medo. É que assim, eu não gostava... Eu parei de gostar de comida. Eu sentia muito nojo. Eu sentia muita aversão, assim. Eu olhava a mesa do almoço e, nossa, eu odeio tudo que tem aqui. Eu não quero comer nada. Eu sinto nojo de tudo que tem. E é tão pecado dizer isso, porque tem tanta gente que queria ter o que eu tinha e eu não conseguia, sabe? Eu não conseguia olhar para aquilo e sentir vontade. Hoje, agora que você está tranquila, num momento de equilíbrio e tal, você compreende como que esse processo iniciou com você? Assim, eu ouvi sempre desde criança que eu estava muito gordinha, que eu devia fazer uma dieta, que eu devia parar de comer. Até uma hora que eu parei. Eu estava lendo um livro e eu sempre fui de viver muitas histórias dos livros. Eu me sentia muitas personagens. E esse livro é uma autobiografia e ela tinha problemas de alimentação e, por coincidência, ela tinha o mesmo transtorno de personalidade que eu tenho. Então, eu me encaixei muito com a personagem. E eu comecei a absorver tudo que a personagem sentia, a aversão dela para comida, até o momento que eu olhei e eu tava assim, só que eu não consegui perceber a primeiro momento. Uma coisa muito complicada, assim. Eu achei muito interessante você dizer que viveu a personagem de uma história, e aí eu queria perguntar assim, professor, até que ponto há acesso às mídias sociais? Agora tem Instagram, a gente tem acesso à foto de todo mundo, famoso e tudo mais. Até que ponto você se identificar muito com alguém pode te levar a querer ser essa pessoa e até entrar num padrão pré-determinado? Bem, é muito comum a gente sempre seguir padrões. A gente segue padrões o tempo todo, né? É o padrão de, por exemplo, obediência à autoridade, que a gente sem querer aprendeu, né? E mesmo que você fique assim muito constrangido ou até mesmo bastante frustrado em relação a alguma coisa, mas se tem uma pessoa lá que manda, você meio que a contragosto faz, né? Não que necessariamente você seja obrigado, mas você aprendeu desde pequeno que é assim que funciona, né? Nós aprendemos regras o tempo todo. Então, e nós imitamos. Porque o comportamento social é basicamente imitação. Pense na questão, por exemplo, que se fala bastante, né, na questão de dar o exemplo e não simplesmente falar o que você deve fazer, né? E por quê? Porque nós temos uma tendência muito maior a aprender com os outros fazendo e vendo o que acontece, do que necessariamente do que você me fala para fazer. Então, por isso que é fundamental bons exemplos, né? Então, e nós temos exemplos dos mais variados possíveis e imagináveis, né? A gente tem acesso, a partir da literatura, por exemplo, a vários personagens, como a Dani falou, que entrou em contato com um personagem de um livro. Mas hoje a gente não tem só livros, nós temos os Faces, né? Nós temos o Facebook, nós temos os perfis das pessoas, nós temos acesso à questão das mídias em YouTube e você produzir e de repente você vê estrelas despontando o tempo todo, ainda que de uma forma diferente da forma midiática que a gente conhecia antes. Então, tudo isso gera para a gente modelos a serem seguidos. E principalmente quando a gente está ainda montando a nossa forma de entender o mundo, né? A princípio você recebe isso, principalmente na juventude, de uma forma muito pouco crítica. Mas à medida que você vai tendo um pouco mais de critérios, você vai ficando um pouco mais crítico em relação a isso. E vai deixando algumas coisas de lado e deixando ou adotando outras e assim por diante. Como a gente faz na vida inteira, né?
Mas durante, principalmente, essa fase do início da juventude, é fundamental a gente ter modelos. E não apenas os modelos de casa, né? Porque nós não convivemos apenas em casa, né? Tem aquela história, pois os pais e tal, se culpam muito os pais, mas na realidade os pais são apenas um dos modelos, são fundamentais também, são importantes. Mas não é só isso, você tem modelos em todos os lugares onde você vai, porque você convive com pessoas. E as pessoas estão lá dizendo para você o que você deve, como você deve fazer, o que é moda, o que não pode, o que é tendência, o que não é tendência, e assim por diante. Então, sim, todos nós estamos disponíveis para esse tipo de aprendizagem. É claro, né, que em algumas situações, como a Dani falou, em alguns transtornos, né, eles podem deixar a pessoa um pouco mais vulnerável para isso. O que aumenta, então, as chances de uma perda ali, às vezes, do contato com o que eu quero fazer, ou quem eu sou, e aquilo que eu estou adotando como modelo. Então, o modelo e eu passam a ser a mesma coisa. Agora, Eduardo, como essas doenças se manifestam no organismo, na psique, enfim, como é que esse processo acontece, né? Para transformar uma adolescente, enfim, uma pessoa saudável, forte, tranquila, de repente numa pessoa frágil, né, com vários problemas. Como é que acontece isso? Essa é a pergunta de $1 trilhão. Ou seja, não tem uma resposta. Na realidade, nós temos uma série de variáveis que estão relacionadas, né, estão correlacionadas, mas dizer, olha, isso aqui é importante, porque se isso aqui estiver presente, não sabemos. Porque para cada caso, nós temos uma constelação muito diferente. Existem, sim, alguns indícios que mostram que, normalmente, nas histórias, há algo em comum. Entre eles, por exemplo, alguns conflitos em relação à convivência em casa, né? Envolve também, por exemplo, você ter na família outros casos de transtornos mentais, né? O que pode estar indicando para a gente, mas não necessariamente também algumas características genéticas, não do transtorno mental, mas de algumas vulnerabilidades que acabam provocando ou fazendo o que a gente chama de fraturas, né? Por onde, então, podem entrar outras possibilidades, ou por onde outras variáveis podem fazer um trabalho diferente do que faria entre a norma, entre aspas, né? Ou seja, aquilo que é esperado no padrão na sociedade, naquela sociedade especificamente. Então, existem muitos fatores, mas nenhum que a gente possa dizer assim, isso é fundamental para o desenvolvimento. Por isso que eu te falei, que é a pergunta de $1 trilhão, né? Porque 1000 respostas. Exatamente. O professor citou que um dos fatores é os pais, né? O ambiente familiar. Como que os teus pais reagiram, Dani, quando o médico disse, não, pera, tua filha tem alguma coisa, não tá certo? Qual que foi a primeira atitude, o primeiro contato deles depois do diagnóstico com você? Na verdade, é até meio engraçado, porque a primeira pessoa a perceber foi minha mãe mesmo, antes de eu ir no médico e tal. E ela sonhou um dia que eu estava muito magra e se assustou. E daí, minha mãe é uma pessoa bem passional, assim, bem exagerada às vezes. Ela me levou no nutricionista, ela me levou no pronto-socorro para tomar soro. E quando ela se deu conta, eu estava com 42 quilos. E daí eu fui até numa nutricionista e eu até lembro, assim, eu comi tudo que eu via pela frente. Porque eu sabia que eu ia ter que me pesar no dia seguinte. Então, eu comi tudo que eu via pela frente. E quando eu fui me pesar lá no nutricionista, ela falou, não, ela tá com 43 quilos, ela não tá com anorexia. Se ela tivesse com 42, aí era preocupante. E eu, no dia anterior, eu tinha pesado 42 quilos. Daí eu ainda pensei, nossa, que alívio, que bom que eu me entupi de comida. Olha só. E foi uma coisa que até, nossa, eu passei muito mal, assim, porque eu tava tão acostumada a não comer nada, que meu estômago já não queria segurar nada, assim. Então nossa, me senti muito mal. Mas não ficar internada, que eu achei, meus pais vão me internar, alguma coisa assim, já foi um alívio, mas eu não conseguia ver, assim, com clareza. Olha só, situação complexa, né? A gente vai fazer um intervalinho, mas daqui a pouquinho voltamos a conversar com a Daniela Pavone para a gente entender um pouco melhor sobre esses distúrbios alimentares, acompanhado também do professor Eduardo Legal, depois do intervalo. O Viva Voz está de volta pela rádio e também pela TV Univale. Hoje, falando sobre distúrbios alimentares, nós recebemos
a estudante de fotografia, Daniela Pavone, e também o professor de psicologia, Eduardo Legal. Daniela, eu queria que você comentasse aqui com a gente de que maneira esses transtornos que você viveu influenciaram na sua vida, né? Hoje, você olhando pelo que você passou, de que maneira isso alterou seu modo de viver? Assim, eu sempre tive problema com a imagem que eu via. Eu via muito distorcido, assim, todo mundo me falava, tu tá magra, mas eu nunca tava o suficiente. Eu pesava 42, mas meu objetivo era 35. Então, eu sabia que eu tava magra, mas não era o suficiente. E eu acho que isso... Porque, assim, eu recentemente tive que tomar um remédio por conta do meu transtorno e tal, e ele me estimulou o ganho de peso. E o que aconteceu? Eu tava tão acostumada com o peso que eu tava, que quando eu engordei 20 quilos. Quando eu engordei, eu fiquei desesperada, eu não sabia o que fazer, eu só chorava, Nossa, eu fiquei péssima, assim, porque, poxa, eu gostava do peso que eu tinha, eu era tão acostumada, eu tinha um espaço entre as coxas que eu adorava, os meus ossos eram salientes, era lindo, maravilhoso. Eu não entrava mais nas roupas que eu gostava, então isso foi um baque muito forte. Eu fiquei muito deprimida, eu não sabia mais o que fazer. E eu não sei fazer dieta. Dieta não funciona pra mim. Eu fico muito deprimida, assim. Então, eu sempre fui 8 ou 80 em tudo. Então, ou eu como muito, ou eu paro de comer. Então, é uma coisa que eu não tava me aceitando, assim. Eu levei muito tempo pra conseguir me aceitar no peso que eu tava, pra conseguir aceitar a aparência que eu tinha. Então, foi muito complicado por esse sentido, assim. Professor, a Dani acabou de falar, né, sobre aceitação. Como acompanhar um paciente que tem um distúrbio alimentar na psicologia, assim, como que um psicólogo ele pode auxiliar esse paciente a conseguir sair desse transtorno, a conseguir se recuperar e chegar à aceitação que a Dani está passando ainda por esse processo? Bem, a aceitação ela depende de uma série de fatores. Um deles agora ouvindo a Dani falar sobre a questão ela gostava de se ver com os ossos salientes, ou seja, existe então um autorreforçamento na imagem corporal. Em outras palavras, aquilo parece ser interessante, né? Então é um pouco mais complicado quando você está lidando com isso, porque como é que a gente vai mudar a imagem corporal do sujeito que se vê bem do jeito que está? Porque enquanto para nós, né, pode parecer um transtorno, né, e de fato é um transtorno complicado, porque pode levar, no caso, ele pode ser fatal, né, porque ele pode passar, né? A Dani queria ficar com 35, mas será que 35 era o limite? Será que não podia ir um pouco mais além? E aí poderia chegar, inclusive, a óbito, né? Então, trabalhar com essa imagem, né, seria como dizer o seguinte: não, você não está legal, mas eu estou me vendo bem. E aí, como é que é isso? Como é que você desconstrói isso para construir uma imagem? Porque parece assim, que a gente está impondo o nosso padrão, né, ao sujeito. É isso que ele entende. De fato. Ué, mas eu estou bem assim. Por que você está falando? Bem isso, né, Dani? Então, trabalhar de outra forma de convencimento é fundamental. Então, não é pela autoimagem necessariamente que você começa a trabalhar. Por quê? Porque para a autoimagem do sujeito está tranquilo. Você teria que começar, então, por outras coisas. Como, por exemplo, é legal ficar assim? Pode ser, mas o que você perde? O que você ganha com isso? E o que você perde também? Então, vamos pesar custos e benefícios aí em manter isso. Né? Muitas coisas que a gente faz, ou que a gente gostaria de fazer, seriam muito interessantes, mas a gente sabe que não são tão interessantes, talvez sejam interessantes a curto prazo, mas a médio e longo prazo não são. E a gente começa a fazer, então, essas projeções aí, né? Ou seja, como é que está no futuro? Como é que vai ser isso aqui? Tá? Então, a gente começa a trabalhar com o sujeito nessa perspectiva. E é claro, em algumas situações, talvez tenha sido o caso da Dani, não sei, mas até no caso, o uso de estratégias para o sujeito comer,
né? Alguma coisa importante. Por quê? Porque senão ele morre. Daí você não tem tempo nem de fazer a intervenção, né? Então, às vezes, é necessário ser um pouco mais drástico. Por isso, necessariamente, a gente convence, a gente conversa, a gente vai tentar negociar. E depois, vamos pensar assim, nós temos que abrir uma porta primeiro. Ou, pelo menos, abrir uma greta, né? Para a gente poder entrar. Abrindo essa greta, a gente pode conversar e negociar outras coisas. É igual a história do vendedor, né? Então, se o vendedor, se ele colocar o pé na porta lá e pelo menos ele conseguir falar com você, é mais chance de te convencer do que se, de repente, a porta estiver fechada, você sai dali e vai embora. Né? Porque enquanto o pé dele estiver na porta, você está segurando. Então, você está ali. Então, você pode fazer alguma coisa. Tem que manter esse acesso Tem que manter esse pessoa, acesso, né? exato. E para cada sujeito, esse acesso pode ser um pouco diferente. Entendi. Mas normalmente a gente vai negociar isso aí, as vantagens e desvantagens de se manter. Não trabalhando necessariamente o sujeito como, isso é uma patologia, Dani, não pode. Certo. Não, mas isso é uma escolha. Ok. Mas o que é que implica essa escolha para você? E como é que a gente pode fazer, então, o que poderia ser diferente, por exemplo? Perfeito. Né? Daniela, o que te ajudou a superar essa situação, esses distúrbios? Assim, eu fiz uns 5 anos de terapia e durante todo o processo da terapia, eu estava muito mal. Então, eu não conseguia enxergar. Então, eu conversava com o meu terapeuta, o Laércio, que ele é professor da Univale também. E daí a gente conversava muito. Ele perguntava, tá, mas por que... Ele me questionava assim, por que tu não se vê assim? Então, havia um questionamento e ele me botava para pensar assim, mas será que tá certo? Será que eu realmente não tenho nada? Então, depois de muito tempo, assim, eu consegui, aos pouquinhos, perder aquela imagem. Mas é uma coisa que eu digo assim, ó, depois que tu tem anorexia uma vez, é muito fácil tu voltar. Porque, assim, eu ainda acho lindo mulheres extremamente magras, ossos salientes, eu ainda acho uma coisa linda. Não que eu não me ache linda do jeito que eu sou, eu acho. É um processo de aceitação que eu venho passando, assim. Mas, poxa, se eu pudesse, eu voltaria a ter o corpo que eu tinha. Porque eu era acostumada àquilo. Então, assim, e eu até hoje, eu não consigo fazer uma dieta. Se eu, começar a restringir, fazer uma dieta restritiva, não funciona. Então, eu paro de comer. Então, pra mim, é 2 toques, assim. Vou parar de comer. Porque eu sei que eu emagreço muito rápido. Que eu sei que em uma semana eu perco 6, 7 quilos. Então, é uma coisa que a gente, às vezes, prefere ir pelo caminho mais fácil do que fazer dieta e demorar mais tempo. Então, é uma coisa que eu fiquei ciente disso muito cedo e até hoje eu sei disso, que se eu parar de comer, eu vou emagrecer mais rápido. Só que eu também sei que não é uma coisa saudável, que eu vivia doente, que eu vivia deprimida. Então, em contrapartida, eu sei como eu era. E eu tenho muitos amigos, assim, que falam, olha, não entra na pira. Fica como tu tá maravilhosa, vamos para uma academia, vamos fazer alguma coisa, assim. Então, eu tenho muito apoio. Bacana. Mas você se sente ainda vivendo esse processo, né? É assim mesmo, professor? É algo... Porque ela falou que 5 anos de terapia e ela está aqui revelando que é uma coisa que ela lida todo dia, né, Daniel? A imagem corporal é complicado de se mudar, né? Então, como a Dani está colocando, ela teve que negociar isso. E não quer dizer que não é bonito aquela imagem, né? Mas existem outras formas bonitas também. Mas é bonito também e não necessariamente mais bonito. Mas, professora, a pessoa vai conviver pro resto da vida com essa experiência, né? Porque a Dani falou que ainda sente vontade. Quer dizer que deveria ter o acompanhamento psicológico sempre ou não necessariamente? Sempre que ela precisar. Né? Porque ela desenvolveu também esquemas para poder e aprendeu a lidar com isso. Né? Tanto é que ela está aqui e está lidando bem. Legal. Né? Muito bacana. Por outro lado, assim, sempre que eu perceber que realmente, olha, tô a perigo, tô à deriva aqui, é necessário fazer novamente um apoio. Ainda que ela tenha um apoio, mas o que acontece também, ela montou a rede de apoio, né? Com os amigos e tudo mais, né? De certa forma, não vamos deixar de
de frisar isso, né, que é importante, você passou a ser querida pelos outros de novo. E se sentir também, né? Exatamente. Ou seja, você voltou a fazer parte daquele grupo, né? Em casos, por exemplo, de anorexia, nós temos inclusive sites, já foram proibidos, mas eles estão sempre por aí, né? Do Anoretic Nation, por exemplo, né? Que funcionam como um grupo de autoajuda, na realidade, para manutenção. Inclusive, houve há um tempo atrás uma moção, né? Não uma moção, mas um movimento nos Estados Unidos de pessoas com anorexia, que eles queriam que o Congresso americano aprovasse uma lei que pudesse propiciar a eles o direito de não comer. Olha isso. E por quê? É uma escolha. Em nenhum momento ela compromete a capacidade cognitiva do sujeito de tomar decisões. Tanto é que os sujeitos com anorexia ou bulimia continuam frequentando os ambientes sociais, continuam fazendo todas as coisas que fazem, né? Continuam estudando. Podem ter algum prejuízo, sim, quando chegam ao extremo. Mas, se não chegarem ao extremo, normalmente funcionam muito bem. Só mencionando que em muitos desses sites, eles não veem a anorexia e bulimia como uma doença, e sim como um estilo de vida. Então, tem que se tomar muito cuidado, né? Exato. Gente, só para concluir, pode... Isso, não. Exatamente por isso. Por isso que é complicado, porque nós não estamos falando simplesmente de algo que as pessoas entendam como uma patologia, mas como um estilo de vida. Isso se repete em várias outras patologias, que nós consideramos patologia, e é patológico, de fato, né? Pelo menos codificado, mas a gente teria que repensar, né? Não no sentido de permitir, mas no sentido de entender esse processo, até mesmo passando pela própria drogadição. E se o sujeito escolher usar e não ficar abstinente? É uma escolha? Não é? Né? Você falta para outro programa, hein, professor? Exato. E se a pessoa pode conviver com isso sem necessariamente diminuir a sua qualidade de vida, diminuir o seu funcionamento social, psíquico, qual seria o problema? Entendi. Muito legal. Eu só vou deixar... Temos pouquíssimos segundos, Daniela, mas, enfim, o que você tem a dizer para as pessoas que acompanham o programa sobre essa situação? Muitas vezes pessoas que podem estar enfrentando a mesma... Na verdade, procurar ajuda, porque isso não é uma coisa normal, não é um estilo de vida, é uma coisa que te leva aos extremos. Tu fica fissurado por isso, tu fica fissurado pelo teu corpo, pela tua autoimagem, e não é uma coisa saudável. Então, quando antes tu conseguir aceitar isso, tu conseguir ter uma aceitação de si mesma, é a coisa mais importante, assim, que mais vai te ajudar a tu conseguir seguir em frente e passar por cima disso. Muito bom. Daniela, a gente quer agradecer a tua disposição de vir aqui compartilhar tudo isso com a gente. A gente conversou com a Daniela Pavone, estudante de fotografia. Obrigada também, professor Eduardo Legal, do curso de Psicologia aqui da Univale, pela participação. Nós agradecemos muito a sua audiência. Até o próximo programa.